Para quem não conhece, o professor Maurício tem um canal que fala sobre lesão de tecido mole, fala sobre um monte de coisa, e sempre vive chegando aqui para pério coisa de tecido mole, e para a gente não ficar com tudo isso para resolver, daí eu chamo o Dr. Maurício para dar uma ajuda para gente, que sempre dá uma super aula. Mas eu vou pedir para você se apresentar, que tem gente nova aqui que não te conhece. Pode se apresentar, por favor. Muito obrigado, Cris. Primeiro, quero agradecer o convite de poder estar conversando com vocês aqui nessa tarde, compartilhar um pouco daquilo que a gente faz. Eu sou estomatologista, sou bucofacial, meu dia a dia de trabalho é lesões de boca e eu ensino outros colegas, outros dentistas a fazerem isso, fazerem estômato, fazerem diagnóstico oral, inserido na sua prática de consultório, não importa a sua especialidade, no dia a dia dos seus atendimentos. Com essa visão mesmo de que quem vai tratar das lesões dos pacientes, né? Somos nós, a gente precisa fazer isso. E a gente precisa ter uma ideia de como fazer isso, mas também perceber o quanto isso representa no consultório da gente. Isso representa muito, e representa mais ainda no impacto que a gente tem nos pacientes quando a gente faz isso. E quando você fala representa muito, o que você quer dizer? Em quantidade? O que você diz? Boa pergunta. Na verdade, isso quer dizer muitas coisas. Quer dizer que representa dinheiro, oportunidades que a gente não percebe e deixa passar na cadeira. Representa impulso de agenda, porque esse paciente vai precisar da atenção da gente mais vezes, invariavelmente mais vezes. E ao longo da vida, então, desse paciente, haverá novas necessidades, ele vai precisar da gente de novo. E representa também prestígio para a gente, porque os pacientes reconhecem quando a gente está cuidando da saúde deles, está resolvendo os problemas que eles apresentam. E sabe, tem uma outra coisa interessante, assim, que é difícil da gente quantificar. Quando a gente encaminha um paciente porque a gente viu alguma coisa de tecido mole, é claro que aquela consulta do encaminhamento, ela não vai ser amanhã, né? Leva dias até arrumar a agenda do colega e achar o colega que faça isso, que é outra coisa difícil. E esse paciente fica pensando que ele tem algo grave. É invariável. Se a gente já passou pela experiência de ser encaminhado por um médico, a gente sabe o que isso representa, né? É um peso nos ombros, até que chegue aquela consulta. E às vezes as coisas são simples, são coisas que a gente pode resolver. Se a gente tiver um pouco mais de tranquilidade para manejar o caso, um pouco mais de tranquilidade, não tiver aquela angústia de ver uma lesão e pensar que tudo sempre é muito grave. E nem sempre as coisas são assim. Na verdade, raramente as coisas são assim. Lesões cancerizáveis na gengiva, uma coisa que eu nunca tinha pensado, que um tecido que tenha lesão, mesmo que aquilo diminua, que minimize, aquilo já é um tecido molecularmente alterado, que precisa de monitoramento, ele como patologista, né? Então não é porque você fez um bochecho com não sei o que lá e sumiu que está curado, mas aquilo pode voltar. Um líquen plano, uma leucoplasia, um não sei o quê. Então, quantos líquen planos passaram pela minha vida que eu dispensei? E eu podia estar monitorando, né? Olha só, na verdade, isso é um universo de situações, assim, de atendimentos que a gente deixa de fazer. Imagina, a mulher entende isso melhor que o homem. Para a mulher isso é mais claro, porque a mulher está acostumada a fazer o preventivo da mama, está acostumada a fazer o preventivo do Papa Nicolau, e quando a gente, do colo do útero, né, que é o Papa Nicolau, e quando a gente explica isso para as mulheres, isso é muito mais claro, é muito mais objetivo do que quando a gente explica isso para os homens, que só num determinado momento deveriam fazer a prevenção da próstata e nem sempre fazem. Mas acontece o seguinte, quando você tem alterações lá no DNA da célula, que podem ser lesões malignas, isso não apaga, vai ficar lá. Então o paciente que está fumando, ele está somando essas alterações, mesmo que a gente não enxergue. E é por isso que também o Papa Nicolau na boca não funciona, porque a mucosa toda é muito ampla, é uma área muito grande. E aí, se você for pensar, todo paciente que fuma pode ter câncer de boca, não é mais que isso. Todas as pessoas podem ter câncer de boca, você não precisa ser um fumante. E no fumante você tem isso muito mais ampliado. Então essa alteração molecular que ele descreveu, ela é verdadeira, ela é para todo mundo. Algumas pessoas sofrem mais, outras pessoas sofrem menos. Então, quando você tem mais coisas associadas,
no exemplo que a gente está usando aqui, o cigarro, se a pessoa comprou mais cartões da loteria, ela tem mais chance de ser sorteada. Então, olha só, aquele cara que não fumou, ele precisa ser visto pelo dentista regularmente. Talvez a cada 6 meses, talvez a cada 1 ano, mas esse que fuma, ele tem mais cartão da loteria, então ele precisa mais da gente. E isso aí a Pério também entende muito bem, né? Você não deve ter aquele padrão regular de consulta igual para todo mundo. Exato. As pessoas não são iguais, as pessoas não têm os mesmos hábitos. Mas tem uma coisa, Cris, que a gente não pode fazer. É não dizer isso para o paciente e não propor para ele esse esquema de retorno, né? Ele precisa dos nossos olhos. Sabe? Aí, olha de novo como a mulher entende isso legal, né? Você faz a analogia da mama, faz o autoexame para prevenir. O autoexame elimina a necessidade da mamografia? Não, vai ter que fazer do mesmo jeito. O paciente fazer autoexame na sua boca e procurar alterações elimina a necessidade dele ir no dentista? Também não. Claro que se ele tiver alguma coisa... Isso, o autoexame é para aquele meio tempo, para ele perceber eventuais alterações no meio tempo. Mas ele precisa dos nossos olhos, né? Ele precisa estar lá com a gente. E aqui a sua filosofia encaixa com a nossa, porque eu da Pério falo tanto sobre manutenção preventiva, sobre venda recorrente, o paciente vindo sempre. E aí, Maurício, agora nós vamos precisar ficar bem amigo, tá? Porque agora eu entendi assim, a Pério é o sucesso. E muitos estomatologistas não atendem clínicas e se dedicam exclusivamente ao ensino. Então, quem está no fronte de batalha para atender, acompanhar, monitorar, somos nós. E, por exemplo, nós da Pério, a gente ainda faz manutenção preventiva, a gente faz controle de placa, faz remoção de cálculo e tudo mais. Pronto! Você vai vir e quando você vir, a gente faz isso e acompanha a sua lesão de tecido mole. Tá perfeito! Perfeito. E olha só, aí a gente pega ali a entrada da boca, pega lábio. Nossa, o Brasil é extremamente ensolarado. Então não tem região do país que não seja ensolarado, que você não tenha muito sol o ano inteiro. Mesmo aqui no sul, você tem muito sol o ano inteiro. E aí esse paciente está exposto a muita radiação solar, normal, todas as pessoas, de uma maneira geral, né? Porque todas as pessoas, tem uns que trabalham expostos, mas as pessoas circulam, vão à praia, passeiam. E também tem aí um esquema de prevenção muito forte para ser feito com alterações de cor do lábio, que normalmente o paciente vem e a gente faz de conta que aquele lábio não está lá, né? A gente já vai para dentro da boca e não percebe o que tem para ser feito ali no lábio. E olha que interessante, quando a gente começa a olhar essas coisas, não é sempre que isso vai acontecer, não é a maioria das vezes, mas também a gente precisa dizer isso. A gente precisa dizer que talvez, em alguma oportunidade na nossa vida profissional, talvez em mais de uma oportunidade, dependendo de onde a gente está trabalhando e dependendo da nossa atenção para essas situações, a gente vai poder salvar a vida de uma pessoa. Se não salvar a vida, mudar muito como vai ser a evolução da doença dela. Mas câncer de boca não é tão frequente assim, isso não é tão frequente assim em termos, né? A estatística do INCA para esse ano, considerando assim, só o Rio Grande do Sul, é um caso novo para cada dia útil. É muita coisa. É bastante. Tira o sábado e domingo, todo dia alguém vai ter um câncer de boca. E sabe o que é interessante? 70% desses casos são diagnosticados pelo dentista. Só que, às vezes, esses casos podiam ser diagnosticados antes ainda, ou, mais importante, Cris, a gente podia ter cortado o processo, né? Se a gente viesse fazendo esses aconselhamentos, essas revisões, assim, de uma forma mais sistemática, mais regular, talvez as lesões não acontecessem. Exato. Como fazer monitoramento de líquen plano para saber se virou carcinoma? Quanto líquen plano passa pela nossa vida? Muito, né? Sempre tem que biopsiar, sempre tem que... Como é que a gente monitora líquen plano? É o seguinte, o monitoramento do líquen você vai fazer de acordo com a gravidade, de acordo com a sintomatologia, a manifestação do paciente. Porque assim, tem 5 formas clínicas, tem paciente que nem sabe que tem líquen.
A gente que vê quando ele vai na consulta e aí mostra, explica o que está acontecendo, porque muitas vezes ele pode ser assintomático. Esse paciente é um paciente que ele vai ter que consultar com você sim. Não é você mostrar para ele e era isso, você faz a queixa principal e ele vai embora. Não, você precisa mostrar, explicar o que está acontecendo. E ele vai ter que fazer consultas de retorno, mas esse é um paciente que pode fazer consultas de retorno bem distantes. A cada 6 meses, a cada ano, sabendo que se ele perceber alguma coisa diferente, ele deve procurar você antes. Antecipa a consulta. Mas tem aquelas situações onde o líquen está atrófico, erosivo, tem sintomatologia, e às vezes até é a queixa principal. É isso que vai motivar a consulta do paciente. Aí você precisa fazer consultas mais curtas, que você vai colocar na sua conta se esse paciente tem mais fatores predisponentes associados. Por exemplo, fuma? Se fuma, tem que vir mais seguido. Se não fuma, pode passar mais. De quem tem um componente emocional muito importante e tantos extremos. Pode ser depressão, mas pode ser ansiedade, agitação. Tudo isso atrapalha o líquen. E tudo isso você vai considerar quando vai fazer as consultas de retorno do paciente. E o Maurício, final, a pério é tão engraçado, tudo que você está falando é tão interessante que na pério é igual. Toda essa subjetiva, escova bem, mais longe, escova mal, mais perto, mais diabético, mais perto, mais diabético, mais curto, fuma, não fuma, escova, tem suscetibilidade, não tem genética, não tem. Desculpa te cortar, mas essa é a mesma coisa. Mas justo, Cris, isso é o risco à saúde que as pessoas têm, e o risco à saúde ele é uma balança, né? A gente vai colocando na balança ali todos os pesos para cada um dos lados, para poder cuidar melhor dessa pessoa, né? Poder ter uma atenção de mais qualidade para ela. Se eu suspeitar, se eu achar que isso pode estar malignizando, eu tenho que fazer uma biópsia? É justamente isso mesmo. Você vê que muitos colegas, eles não querem olhar para as lesões bucais, eles têm, às vezes, mais medo das lesões do que os pacientes, justamente por causa desse medo de piorar um caso, de tornar uma situação mais grave. Esse medo, isso acontece, esse negócio de você perder tempo na condução de uma lesão e tornar ela... Todo mundo já ouviu uma história assim, né? De que o dentista perdeu tempo e tal. Mas isso vem quando você insiste numa conduta. Você está tratando ali de um jeito e o resultado não é o que você queria. É por que você insiste? E aí que você perde tempo. Então, se você estava acompanhando ali, ele mudou o jeitão dele lá, ou você estava fazendo a forma de tratamento que você costumava fazer, e ele não está respondendo, é aí que você tem que se ligar, é aí que você tem que revisar, ou o seu diagnóstico ou a sua conduta. E se você está na dúvida, deve fazer uma biópsia. Então, olha que interessante. Pode acontecer de você ter um paciente, as senhoras fazem líquen de uma forma muito agressiva. Então, imagina que você tem uma senhora lá, sua paciente, que ela está com líquen já há algum tempo, e esse líquen melhora, piora, e você tem dúvida, e vai acontecer daqui a pouco de você ter feito 3, 4 biópsias nessa senhora. Sim, isso é possível. Isso não é a regra. Não é assim que as coisas costumam acontecer. Mas, às vezes, isso é necessário. Então, sucintamente, teve dúvida, precisa fazer a biópsia, tá? Essa é a melhor indicação de biópsia, a melhor regra que você pode levar daqui hoje. Se eu estou na dúvida, eu faço biópsia? Sim, se você está na dúvida, você faz a biópsia. Essa é a melhor indicação. Mas a dúvida tem que surgir com alguma base desse seu acompanhamento clínico. Aumentou, piorou, né? Não respondeu, né? Você usava um protocolo lá que dava resultado. E aí seu protocolo passou a não dar mais certo, não dá a resposta que você estava acostumado a ter. Bom, aí sim. Porque não se espera que o líquen vire câncer, não é isso. Teve uma discussão durante muitos anos disso aí, de ser uma lesão cancerizável. E aí até que os patologistas acomodaram isso ali como uma condição cancerizável. O que isso quer dizer? A pessoa tem mais cartão da loteria. Não é que o líquen por si vire câncer. Mas a pessoa que tem líquen tem mais chance de ganhar no azareio, né? Porque isso é um azar, não é uma sorte, né? Exato, tem mais sorte Exato. E eu falo assim, ó, nós da Pério, que estamos vendo o paciente recorrentemente, a gente tem que incentivar, olha, compra menos cartão de loteria, para de fumar. Loteria, sabe? Né?
E na pele, Cris, tem uma manifestação muito importante aí do líquen, que é a gengivite descamativa, né? Às vezes você está enrolado com aquela função ali da gengivite descamativa, difícil resolver, difícil conduzir, e na verdade é uma manifestação do líquen, e talvez se você associasse algum dos protocolos do líquen, o caso poderia andar melhor, né? Porque pode ser uma manifestação do líquen. Pois é. Bem, nós temos um caso aqui, tá? Vou colocar essa historinha do caso aqui. A pergunta é assim, ó. Daqui a pouco tem a foto. Paciente com descamação há 2 meses, com ardência, dor, às vezes as bordas ficam marcadas somente do lado esquerdo, altamente estressada, faz reposição de vitaminas, possui todos os dentes e não há trauma de restauração. Já usou Oncilon, Nystatina, alguma sugestão? A paciente encontra-se com muito desconforto. Agora eu vou mostrar a imagem clínica aqui, ó, da língua. Então, descamação, desconforto, como resolver, né? Ó, deixa eu só falar uma coisa, um comentário aqui da Cláudia do YouTube. Acompanhando as informações dos professores, os exames da cavidade oral dos pacientes nunca mais foram os mesmos. Nosso olhar muda, enxergando muitas coisas. Isso é o seguinte, Maurício, já tá valendo. A gente troca os óculos do pessoal. Então, quem acompanha, o professor Maurício, quem me acompanha, começa a enxergar a coisa. E aí, além de ajudar os pacientes, aumenta o faturamento. Aí, fala a verdade que isso não é mágico no mundo online? Né? Porque, por exemplo, como é que você também é estomatologia, como é que você vai entrar em todos os confins do Brasilzão? E quem é que gostar de ouvir pério básico em todos os cantinhos desse Brasil, né? Enfim. Isso é muito legal, Cris, porque olha só, curso de estômago em congresso, quando bota 10 pessoas na sala, 15, pensa assim, é o máximo, porque a galera vai para outro lado sempre, né? Exato. E no online tem a possibilidade de assistir sem concorrência que tem no congresso. Agora, e aí a pessoa começa a perceber. E vou falar uma coisa, tá? Se tem palestra de estômago nos congressos, de pério não tá nem tendo, tá? É só a cirurgia, só isso. Você lembra de alguma vez, de algum professor falar de terapia periodontal básica? Então, não tem. Então, tem nós aqui, não, né? Tem. Sem concorrentes aqui. Então, ó, vou reler o caso aqui, ó. Descamação, 2 meses, ardência, dor, bordas marcadas, somente do lado esquerdo, estressada, faz reposição vitamínica, então não é desnutrição, possui todos os dentes, não há trauma de restauração, já usou Oncilon, já usou Nystatina e está muito desconfortável com ardência. Então, professor Maurício, dá uma ajuda, dá uma luz aqui. O que a gente pode pensar nisso aqui? Olha só, esse é um caso que ele é muito rico. A gente pode começar conversando ali das características, pode começar conversando da medicação que a paciente já usou e não usou lá. Mas, gente, vamos começar pelo chão da fábrica. Vamos começar lá por baixo. Então, tem uma parte ali que faltou na nossa foto, que foi enxergar aqueles molares ali. E por que eu estou pensando naqueles molares ali? Tem uma informação muito importante ali que diz que a paciente é estressada. E a gente vinha falando de líquen, você tem área despapilar. Então, o que pode estar acontecendo naquela área da mandíbula ali, no terceiro quadrante? Você pode ter extensas restaurações de amálgamas ali, porque eu consegui ver na foto que tem algo metálico. E se você tiver desse algo metálico, que seja uma ou duas MODs, ou uma MOD, ou uma reconstrução de amálgama ali, você pode ter um tipo de reação que chama reação liquenoide. Não é a líquen plano. É uma reação que copia o líquen e é uma reação induzida pelo amálgama, que dá esse aspecto parecido com o líquen. Ah, Maurício, mas isso aí está parecido com o líquen. Líquen não forma aquela rendinha branca. O líquen tem 5 manifestações. Aquela rendinha branca, tal das estrias de líquen, é o mais comum. E é o que a gente costuma mais ver, mas ele também tem manifestações assim, atróficas ou erosivas. Então precisa dar uma olhada claramente ali se você não tem restaurações extensas de amálgama ali, que pode ser o amálgama. E aí o que faz? Isso aí você tem que substituir o amálgama. Só que, olha só, Cris, aí você tem que ter uma conversa muito franca com o paciente, porque normalmente são trabalhos grandes, são trabalhos caros,
e que você está fazendo, não dá para a gente dizer que ele está fazendo uma tentativa, né? Porque você tem ali a relação de causa e efeito. Acontece que às vezes você troca essas restaurações, o paciente vai ter reação liquenoide, está descrito ali pela Jéssica. Isso aí, você vai ter, o paciente vai investir nisso, vai investir num trabalho restaurador ali, ou você vai ter que fazer coroas, ou vai ter que fazer reconstruções de resina. Isso não é barato, invariavelmente, mas vai passar pelo processo de cura da doença. Síndrome da ardência bucal, a gente tem alguns critérios para fazer o diagnóstico. E critério para diagnóstico de síndrome da ardência é pelo menos 3 meses de evolução, pelo menos 2 horas por dia, e você não tem lesão evidente. Então você olha e você não vê alteração. E aqui você vê a alteração. Certo. Então tem que encaixar nisso aí, né? Você não enxerga nada de diferente, né, de patológico. Você tem um tempo já de pelo menos 3 meses, é diário, e todos os dias isso é pelo menos 2 horas. Então, a síndrome da ardência, ela é um processo. A gente não vai fazer necessariamente por exclusão esse diagnóstico. E aí volta então, né? Eu disse que eu queria dizer outra coisa. A área despapilada da língua. A área despapilada na língua, você pode ter a relação com anemia. Tá, ela toma vitamina e tal, mas não quer dizer que ela não tenha deficiência de ferro. A anemia deixa a língua despapilada. Não é assim. Normalmente o padrão é homogêneo. A língua fica todinha careca. Isso tem 2 nomes muito chiques, né? Glossite de Hunter. Ou se chama glossite de Müller. Mas, enfim, a língua carequinha que o nosso paciente vai entender. E ali está localizado. Vale um hemograma aqui? Eu acho que vale. Acho que vale. E é simples, né? Pedir um hemograma é mais fácil que fazer uma receita de aspirina. Você escreve 2 palavras no receituário. Solicito hemograma, só isso. E você tem que se preocupar com a série vermelha ali, para ver se ele não tem anemia. E se tiver algo que sugira anemia, aí sim ele vai precisar do médico, né? Porque não cabe para a gente fazer o tratamento da anemia. Então, olha só. Olha ali se não tem nada de amálgama extenso. E não, gente, aí é o seguinte, né? Não é uma oclusal de amálgama ali, no sulquinho daquelas cruzinhas de amálgama ali na oclusal do molar, que vai dar isso aí. Tem que ser uma reação legal, assim, tem que ser uma reconstrução, uma MOD, mais de um dente, às vezes nas 2 arcadas. Precisa ter uma quantidade de amálgama instalado ali para você ter esse tipo de reação. Mas é bem provável. E aí, na questão da medicação que ela usou nistatina. Nistatina é para fungo. Então isso aí teria que ter um jeitão de cândida. Se não tem o jeitão de cândida, uma vez a gente conversou sobre isso, né, Cris? Quando você não tem certeza, aí você não entrega o produto. E aí depois você fica constrangido para cobrar, porque você não sabe o que você está fazendo. Exato, né? Exato. E a nistatina aí vai meio nessa linha, né? Você está fazendo uma tentativa, sim, mas você não tem evidência de cândida. Porque o fungo sempre, ele tem cândida trófica também, mas normalmente é embaixo de dentadura, né? Exato. Ali você tem uma área despapilada, não tem nada esse branco. Padrão. E tem uma forma de candidíase na língua que ela pode despapilar, mas é o glossite romboidal, ali é no meio da língua, não é na borda, assim. E aí não encaixa. Você propõe uma forma de tratar para o paciente, só que você não sabe se ele vai aderir, você não sabe se ele vai fazer o que você prescreveu. Para ter resultado, na frequência que tinha que usar, nos dias que tinha que usar. Então eu gosto muito de perguntar aos pacientes, assim, eu faço a prescrição, né? Aí ele volta e diz assim, você usou o remédio? Aí ele diz, usei. Aí como é que você usou? Aí eu me faço meio de pateta, assim, meio de tanso, né, para o paciente, assim. Aí quando ele diz assim, eu usei do jeito que o senhor disse. Mas eu não lembro bem como é que foi que eu disse para você usar. Está até escrito na ficha, né? Mas eu pergunto, aí ele diz como é que ele usou. E aí você sabe se ele usou da maneira que você prescreveu, ou se ele usou da maneira que ele entendeu, ou da maneira que ele adaptou. E talvez por isso não tenha dado o resultado que a gente esperava. Então a gente precisa também ter um pouquinho de malandragem ali com o paciente na hora de conversar, para ver se ele realmente entendeu o que a gente pediu e se ele fez. Uma coisa é ele entender, outra coisa é ele fazer. E às vezes a gente faz o tratamento para uma lesão como essa aí, não tem o resultado esperado, mas porque o paciente ele tratou de uma forma um pouco diferente daquilo que a gente tivesse proposto.
Enfim, que caso cumprido, hein? O importante é a gente conseguir ter conhecimento para avaliar, né? Se não tem tudo isso de conhecimento, passa batido e não sabe o que é, né? Gente, a base é o cenário, tá, gente? A base é o cenário ali. Você tem que olhar o conjunto da boca toda, né? E tem que lembrar, às vezes a gente tem um viés do nosso exame físico de que a gente pede para o paciente abrir a boca e aí ele fica estático, a gente pega o espelho e a sonda e olha tudo de forma estática. Mas quando a gente está pensando nas mucosas, na língua, na bochecha, poxa, as pessoas mastigam, falam, beijam, fazem horrores de movimentação das estruturas. E aí o nosso exame ele tem que ser um pouco diferente. A gente tem que lembrar que essa língua não para, que ela anda para cima e para baixo, que o paciente faz 1000 funções com a boca, e aí aquele exame clássico, estático de olhar dente, ele não vale. Então sempre a nossa linha é começar pelo exame um pouquinho mais dinâmico, um pouquinho mais diferente. Então a gente tem que tentar relacionar o contexto ali, o que pode estar acontecendo. Não, a minha pergunta é assim, é tanta coisa, tanta coisa. Se alguém virar seu aluno, se eu virar seu aluno, é tanta informação, eu tenho uma dúvida, eu consigo tirar uma dúvida contigo, porque você é uma enciclopédia, assim, entendeu? É muita coisa, às vezes, para uma pessoa saber, né? Consegue tirar na hora. Assim, eu faço na assessoria diária para os alunos, assim. No mesmo dia porque eu assim, ó, a gente tem... apareceu a dúvida. O paciente está de cabelo em pé, ele está preocupado. E você pode dizer, espera um pouco, eu vou trocar uma ideia com um colega, eu vou perguntar. O paciente fica sossegado se você consegue responder isso logo, né? Porque hoje você falou de tantas coisas que eu consegui entender a complexidade e de tantas nuances. A pele é igual também, tá? São pequenas nuances, pequenos detalhes. Não é porque nem todo vermelho é vermelho, nem todo branco é branco, nem toda língua careca é careca, né? Ó, Raquel falando quase sempre Olha aí, na hora. Raquel, nossa aluna lá do Curar Transforma, quase sempre na hora. Aí o depoimento. Pessoal, é o seguinte, a gente tem um curso de estômago, é um curso online que chama Curar Transforma, Descomplicando a Estomatologia. E o curso tem uma assessoria exatamente porque a gente acabou entendendo que alguns colegas têm mais experiência, outros têm menos, um tem mais dificuldade, outros têm menos, e a gente precisa dar uma ajuda para que todo mundo tenha resultado. Então, como é que funciona? Você manda caso para mim, a gente tem um grupo no Telegram, onde eu compartilho, né, lá e já faço comentário e já te oriento. Ó, você tem que pensar nisso, 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 fazer isso, isso, isso. E aí você continua conversando e eu continuo conversando também. E o legal é dizer que esse grupo do Telegram para os alunos vai ficando acumulado lá. Tem já um monte de casos clínicos ali para a pessoa acompanhar, ver a imagem que o colega mandou e ver o meu comentário sobre a conduta do caso. Então a pessoa tem uma assessoria muito perto, assim. Por outro lado, também você viu que todas essas nuances que a gente comentou aqui, disso, mais vermelho, menos vermelho, mais assim, mais assado, nada é grave. E normalmente as coisas têm uma complexidade menor. O dia a dia não é da coisa complexa. Quando a coisa complexa aparece, é aquela coisa que vai para a revista, vai ser publicada, que o professor de estômago mostra no congresso. Isso não é o dia a dia do consultório. E a gente sabe disso, porque a gente está todo dia atendendo os nossos pacientes nos nossos consultórios. Só que às vezes a gente não se dá conta disso e fica esperando o bicho-papão atrás da porta. E ele não está lá. E o dentista que mais ajuda é aquele que consegue enxergar o quanto mais inicial, não é? Porque na pele é igual. Sim, porque, por exemplo, dúvida. aquele caso de revista, que o dente tá caindo para fora da boca. Gente, isso passou da hora de tratar. Aquilo ali tinha que ter sido visto assim no comecinho. Assim como na estômago, se você conseguir ver no comecinho, é tudo de bom para o paciente. Aí ajuda de verdade, né? É isso. Ajuda, você tem muito impacto na vida das pessoas, na qualidade de vida deles, né? O problema não resolve para sempre, não resolve definitivamente, não sabe a causa. Aí o paciente sabe quando a gente sabe e sabe quando a gente não sabe, não é verdade? E o paciente fica com quem dá segurança. Ponto final. Não adianta chutar. Quando a gente vai no médico, pronto-socorro, é antibiótico, anti-inflamatório, analgésico. Pronto, resolveu. Mas em longo prazo não, né? O pediatra também adora esse pacotinho, né? O pediatra adora esse kit para criança também. Aí vai dar certo, né? Uma das coisas vai acabar resolvendo, né? Mas você não sabe o que é. Mas essa questão que tu comentaste, assim, do acolhimento,
do atendimento humanizado, de você passar segurança para o paciente, para ele confiar em você. Isso é muito importante, né? E às vezes a gente vê, o colega vê a alteração ali na boca do paciente e tá ele mostra no rosto, assim, na face que ele está assustado, né? Como o paciente não vai perceber isso, né? Então, calma, a gente tem que ter tranquilidade para conduzir os casos, assim, separar se é inflamatório. Primeira coisa, assim, do raciocínio, né? Olha, isso é tumoral ou é inflamatório? Ou é só alguma outra reação, né? Ótimo. E aí a gente vai começando a orientar o raciocínio clínico, que é bem importante, né? E daí, né, Maurício? Quanto mais eu converso com você, mais eu vejo pontos em comum, que depende da segurança do profissional para conseguir fechar a manutenção, que quanto mais precoce, mais a gente ajuda, que a gente precisa de manutenção. Nós estamos aqui com a mesmíssima situação. E que muitos dos casos são precoces e não vistos, né? Se a gente consegue enxergar ele bem inicial, mais a gente ajuda o paciente e mais a gente consegue transformar a saúde. E que, assim como o professor Maurício, que eu estou sabendo, esse saber enciclopédico aqui, também tem dúvida, porque tem coisa que não está no livro, tem coisa que não está no curso e tem coisa que precisa perguntar para alguém que tem experiência. E é isso. Hoje de manhã me perguntaram assim, professora, qual é o melhor livro? Pois é, tem livros, mas tem uma coisa que o online e a tecnologia permitiram, que é a experiência clínica. Porque o livro não tem experiência clínica, o livro não consegue ter tudo. E a gente consegue com que todo mundo comece a acrescentar sugestões, experiências e mais. Por exemplo, de repente você aprendeu uma coisa ontem e hoje você já está ensinando. Eu aprendi uma coisa ontem e hoje eu estou ensinando. Esse é o sensacional do online, não é? Não tem igual, na verdade. Muito bom, realmente. E você vê um livro, quando ele acaba sendo publicado, ele já vai ter aí 2, 3 anos de defasagem, porque tem todo o período de revisar a literatura, o período de escrever e tal. E aqui no online a gente faz uma atualização que ela é muito direta, assim, é no campo de batalha, o que a gente está vendo com os nossos pacientes agora e o que a gente está fazendo agora. A gente uma vez me disse isso, e eu dei justamente essa resposta para ele, assim, professor, você tinha que escrever um livro de patologia. Eu disse, não, eu tenho um curso online eu posso atualizar ele instantaneamente, e o livro demora. Me pediram um livro também, não sei se eu quero escrever um livro. Até eu escrever o livro, coisas novas surgiram e eu deixei de acabar conversando, né? E é isso aí. Quanto mais a gente conversa, mais eu percebo que a estomatologia realmente tem muito a ver com a periodontia. Acho que a gente tem que fazer essa dobradinha para várias coisas, né? Para quem mexe com... Para quem todo mundo que faz manutenção preventiva está mais preparado para conseguir fazer isso, que é isso, tudo isso de humanização, humanizado e desprotocolizado, que a estomatologia também traz, né? Então, nós da pele, nós desprotocolizamos. Quanto mais amarrado, engessado, menos a gente ajuda as pessoas. Mais diagnóstico equivocado a gente faz, não é? Como você vai fazer isso no dia a dia do seu consultório, junto da sua especialidade, junto da área que você gosta mais, e vai ganhar dinheiro com isso. Vai ganhar um bom dinheiro com os pacientes que você já tem. Porque essas oportunidades, elas estão dos nossos pacientes do dia a dia na cadeira. Você não precisa captar pacientes novos. É você saber perceber isso. E que quando a gente não sabe, já aconteceu comigo, tá? Você olha, não tem como cobrar. Você não respondeu nada, se você chutou, pronto. Daí você gastou o tempo clínico e não conseguiu colocar a sua autoridade. E pronto, então é melhor. O conhecimento. A falta de conhecimento custa muito, eu falo muito isso. Custa caro para o dentista, né? Você dá um palpite para o paciente, gastou seu tempo, hoje gastou um monte de EPI para dar aquele palpite ainda, porque o atendimento encarece na quantidade de EPI que a gente tem que usar, e você deixou de ganhar, né? Por coisas que você poderia resolver facilmente, porque a maioria dos colegas faz coisas muito mais difíceis, muito mais complexas.